Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o Silvano e agora a gente vai deixar aquela parte técnica de renda fixa de lado. A gente quer saber aqui se o cara entende de Bíblia, meu amigo. E a pergunta, ela não é nada de outro mundo não, e eu acho que vai ter reflexões muito interessantes para nossa vida. Sem mais delongas, Silvano, bem-vindo. Valeu. É um prazer ter você aqui novamente. Obrigado. A gente se sente muito honrado quando recebe pessoas aqui no Mordomia. E a galera também acaba gostando, porque sempre fica só eu e o Danilo, fica um negócio chato. E é bom ter gente de fora, então bem-vindo. E pra gente começar essa discussão, cara, vamos começar logo com a pergunta que vai ser a principal aqui nesse momento. Afinal de contas, Silvano, juntar dinheiro, desfrutar de riquezas, é pecado, como muitas pessoas dizem? Bom, vamos lá. Para responder essa pergunta é importante a gente dar uma contextualizada, né? Lógico, de cara eu já falo que não é pecado, mas vamos contextualizar aqui. Vamos pensar aqui na criação, né? Deus criou o jardim, criou Adão e Eva, só que no jardim ele criou diversos animais. Ele criou frutas, ele criou texturas, aromas, de tantas formas diferentes, que certamente Deus criou isso também para prazeres, para você desfrutar daquele gosto, daquele cheiro, de você ver belezas naturais. Isso tudo é prazer. Então, Deus também criou o prazer. O ponto é como a gente lida com esse prazer. O dinheiro proporciona prazeres pra gente. Recentemente, eu tomei um açaí com um pastor amigo meu, e eu achei maravilhosa a oração dele. Que assim que a gente foi, ele deu a primeira colherada no açaí e ele já começou a oração assim: Pai do céu, muito obrigado por esse açaí geladinho e gostosinho. Mas assim, é de uma simplicidade, mas de uma verdade muito grande. Porque isso é um prazer, isso é desfrutar. Então, um açaí geladinho é um prazer que Deus está nos dando, a partir de algo natural, que depois ali foi manipulado pelo homem, para que a gente tivesse prazer. Isso só pode vir de Deus. O problema é que, a partir do pecado, as coisas mudaram de lugar, né? Deus saiu do centro do nosso coração, foi assim que surgiu a idolatria até, né? Então, as coisas bagunçaram. Agora, é possível a gente ter prazer, inclusive desfrutar daquilo que o dinheiro proporciona, desde que o nosso prazer esteja direcionado para o Criador e não para a criatura. Então, assim, a gente vai usar o dinheiro para, sim, nós termos um momento de descanso, de férias, a gente poder comprar, de repente, se você gosta aí, você é um gamer e tal, sim, esse é um momento que você utiliza o dinheiro para um prazer. Então, utilizar isso é ferramenta que Deus tem te dado. Agora, como você está direcionando isso? Isso é fundamental responder dentro do nosso coração. E aí a gente tem a galera que sempre pensa nessa conotação negativa do dinheiro. Porque até lá em Timóteo, né, fala o quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente para pensar que, poxa, a raiz é onde começa. Quando uma planta vai crescer, a raiz é a primeira parte que tem que estar famosa. E o dinheiro é a raiz de tudo isso. A gente vai criando, né, na nossa cabeça sempre aquela versão. Nossa, mas será que se eu ficar rico, eu vou estar cumprindo o ID? Será que eu vou poder ser cristão se for rico? E eu fico pensando que isso vai ficando tanto dentro da gente que a gente olha o irmão que está prosperando, o irmão que está tentando buscar ali e fica pensando que aquilo é algo negativo. Mas na verdade não é, né? Não. A gente precisa entender alguns pontos. Então, assim, primeira coisa, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, ele não é mal e nem bom. Ele é um meio, uma criatura, é criado por Deus. A gente pode agir de maneira que esse dinheiro promova bênção ou pode ser um perigo para a gente. Então, assim, existe um teólogo, acho que muitos conhecem talvez, que é o John Piper. Ele fala que o dinheiro ele pode ser um iceberg, que pode furar o teu casco do navio e você afundar, ou ele pode ser uma ilha, em que você pega o seu navio, estaciona ali, atraca e você repousa ali, um porto você seguro. Descansa, você pode buscar alimento, então pode ser algo bom
também. A forma não é o dinheiro em si, mas como nós lidamos com o dinheiro. E essa questão do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a gente coloca isso, poxa, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? É porque quando você fala do amor ao dinheiro, lá em Mateus a gente lembra que a gente só pode servir a um Senhor. Né? Então assim, quando a gente fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque que está vindo antes? É o dinheiro em si? Não. E isso vale para tudo. Sim, sim. A gente está falando de dinheiro especificamente porque é a nossa temática aqui, mas exatamente. O amor ao seu carro, sei lá, o amor à sua esposa acima de tudo, o amor aos seus filhos, isso também se aplicaria. Se você coloca isso num patamar acima de Deus, né? E aí a gente volta lá em Mateus, como você falou, que assim, o nosso coração onde está o nosso tesouro. E o seu tesouro não é só dinheiro. É como você falou, podem ser coisas boas. Uma esposa, um marido, é uma coisa boa, mas pode se tornar seu ídolo. Então quando a gente fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque você trocou Deus da centralidade do seu coração para colocar algo que foi criado por ele. Você colocou a criatura. Então isso vem com ganância, isso vem com avareza, isso vem com idolatria. Então quando você faz isso, você tem amor a esse dinheiro, você abandonou tudo que Deus fez, tudo que Deus é, e enalteceu e engrandeceu o dinheiro. Então, por isso que ele sim, né, o amor a essa criatura é a raiz de todos os males. A gente não para pensar, né, muitas vezes nessas coisas, mas é porque é o que está por trás, é a ganância, a avareza, a idolatria. É o que está realmente ali, a gente tende a ver muito superficialmente, mas por trás vem uma carregando um sério de vagões ali, inclusive que vão pesando cada vez mais essa situação. E aí por conta desses versículos, as pessoas acabam tendo uma interpretação ruim sobre a relação com o dinheiro. O dinheiro, ele é importante. O dinheiro serve para abençoar a nossa família. Ele serve para abençoar a nossa igreja, o nosso próprio país. Né? A gente abençoa o nosso próximo ali que está passando necessidade, a nossa igreja aqui contribuindo ali com o sustento dos pastores e das operações administrativas. E a nossa casa, né? A nossa alimentação, o estudo, essas coisas são importantes, importam. Mas o problema é quando a gente inverte a lógica. Quando a gente, por conta do pecado, a gente corrompeu essas coisas. Mas com a centralidade de Deus no nosso coração, aí sim as coisas se organizam. Então o dinheiro, ele bem ordenado, bem colocado, ele é razoável a gente ter prazer por essas coisas. Não, vamos combinar. Férias, quem não gosta de férias? Fala sério. A gente trabalha, a gente aí rala bastante, então, aí você recebe lá quem é seletista, por exemplo, vai lá, recebe um bônus, recebe um 13º e tal, e você vai lá viajar, desfrute dessas coisas agradecendo a Deus. Então o seu momento de descanso é para você canalizar esse prazer em Deus, na pessoa de Cristo também. Entendeu? Então assim, as pessoas precisam ter esse entendimento de que o prazer, ele é voltado para a glória de Deus, ele é uma bênção na nossa vida, e o dinheiro permite essas coisas. E a gente tem visto falar muito, né, assim, eu não sei se é por causa desse boom de rede social ou de canais de comunicação, em dinheiro, em como você fica rico, 5 passos para ganhar muito dinheiro, e aí a gente como cristão tá no meio disso tudo. E talvez a gente até atinja, né, uma liberdade financeira em algum momento, porque a gente também está aqui vivendo isso. Então, eu tenho meus investimentos, você tem o seu. E como que a gente faz, Silvano, na sua visão, para a gente não se sentir culpado? Porque muitas vezes, né, a gente, poxa, tá ali almoçando num lugar legal e vê umas pessoas em alguma outra situação ali um pouco mais difícil que a nossa, ainda que a gente doe para ajudar aquela pessoa, isso, a gente tende a se sentir um pouco culpado. Você acha que esse sentimento ele acontece? Como é que a gente faz talvez para evitar que isso aconteça? Sim, assim, de fato ele acontece. Né? A gente tem 2 pontos que você falou aí. A gente é bombardeado de informações de que a gente sempre tem que ter mais. Né? O mundo defende muito isso, né? De que você tem que acumular, você tem que atingir a sua liberdade financeira com 27 anos. Quanto mais cedo, melhor, né? E a gente está assim, inundado desse tipo de informação. Mas a gente precisa guardar o nosso coração alinhado com a Escritura. A gente precisa se voltar à Escritura, o que é a verdade, e nos alimentarmos dela, sabendo que o dinheiro em si ele não vai te dar essa liberdade, ele não vai te dar essa independência,
né, que a nossa liberdade, a nossa independência, ela vem do sacrifício de Jesus Cristo que nos salvou. Amém. Né? Então, assim, a gente precisa ter isso muito no nosso coração. Então, o dinheiro pode proporcionar você ter mais tempo? Sim, mais tempo para você servir, para você desfrutar, e não há problema nisso, essencialmente. Acontece também em outras situações, como você falou, de que pessoas que tenham mais recursos possam se sentir muitas vezes culpadas porque elas têm uma condição melhor do que outras. Mas o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: a gente precisa olhar a Escritura, saber que existem pessoas piedosas na Escritura que eram muito ricas, mas que a gente precisa agir intencionalmente olhando para o próximo. Você pode, de repente, viajar para a Disney, ou você pode fazer um tour para a Europa e não abandonar o seu próximo, e não abandonar a sua família. Se você consegue fazer essas coisas, não há mal nenhum em você viajar, desfrutar de coisas boas. Eu, particularmente, adoro restaurantes. Eu não preciso deixar de desfrutar dessas coisas se eu também estou ajudando o meu próximo, se eu estou ajudando a igreja. O importante é que a gente tem que ser intencional nessas coisas. A gente precisa olhar com muito cuidado, né, como eu falei, a nossa igreja, o nosso próximo, porque durante toda a Escritura, toda a Bíblia, a gente vê como o próprio Deus fala que a gente tem que ter um olhar sobre os pobres, sobre os estrangeiros, sobre os órfãos, sobre as viúvas, e a gente precisa fazer isso com o dinheiro que Deus tem nos dado. Mordomia é isso. O dinheiro não é seu, ele é do reino e serve para que você abençoe outras pessoas. Mas não quer dizer que você tenha que sofrer para o outro ficar numa boa. Não, você pode desfrutar de coisas boas. Salomão, Davi, Abraão, várias pessoas, o próprio José, filho de Jacó, foi governador do Egito e certamente ele desfrutou de coisas maravilhosas. Né? Então, não é errado. Não se sinta culpado. Quem tira essa culpa não sou eu. Não vai ser a gente? Não vai ser a gente aqui, mas é a sua vida devocional diária, entendendo o seu papel como mordomo, sabendo que você tem que fazer o que deve fazer daquilo que a Escritura fala. Então agora que vocês já viram aqui que não precisa se sentir culpado de ter um pouco mais de recurso, que realmente dá para você ter dinheiro e agir aqui de acordo com o cristão, seguir os passos de Jesus, como você acha que as pessoas, Silvano, devem agir de posse de recursos perante a vida das outras pessoas? Primeiro a gente tem que entender que o nosso papel aqui na Terra nós somos mordomos. Primeira coisa, a gente tem que... Isso norteia tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente enxerga e faz. Então, se nós entendermos que está na nossa mão vem do Senhor, a gente não tem que agir com ganância, com avareza, né? A gente não tem que agir isso de forma pecaminosa. A gente tem que entender que o que o dono do dinheiro, que é o próprio Deus, quer que nós façamos com esse instrumento. Então, como eu sempre falo aqui, a gente abençoa a nossa casa, cuidando da nossa aposentadoria, cuidando do nosso descanso, cuidando das nossas necessidades diárias. A gente cuida do nosso próximo ali, ajudando numa necessidade ou oferecendo um serviço também. Não precisa ser só dinheiro, mas você pode oferecer alguma habilidade, algum talento que Deus te deu para você abençoar essa pessoa. Você ajuda na igreja lá com sua oferta, com sua contribuição, tá? Com ajudas aos missionários. E não esqueça também de que você tem um papel como cidadão. Você tem um papel como hoje residente lá da eternidade, como cidadão do país. Então você cumprir com seus impostos, ser honesto, tá? Então isso vai nortear bastante coisa na sua vida. E sabendo que todas essas coisas que nós desfrutamos aqui nessa terra nos dão prazer. Se for a gente enxergar isso como oportunidade, como algo que Deus criou, e a gente se voltar para Ele em agradecimento a essas maravilhas que a gente vê na criação e das coisas criadas, né, como o próprio dinheiro ou outros prazeres, a gente vai ter uma vida mais feliz. Salomão falou muito disso em Eclesiastes. A gente sabe que em Eclesiastes, muitas pessoas até acreditam que Eclesiastes é tipo um livro meio mal-humorado. Toda hora ele fala, isso é vaidade, isso é vaidade, isso é vaidade, eu vi isso, eu vi aquilo e de nada adianta. Mas nada adianta a gente buscar nas próprias coisas aqui debaixo do sol. Aqui nessa terra a gente não vai encontrar plenitude.
Quando a gente olha para cima do sol, isso é, quando a gente olha o próprio Deus, a gente consegue desfrutar das coisas que estão aqui debaixo do sol. Legal, você falou de Eclesiastes, então eu finalizo aqui deixando um textinho para vocês. Ó. Eclesiastes 2:24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. E assim a gente encerra esse vídeo e eu queria deixar aqui para você aquela recomendação de sempre. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e, já que estamos aqui com um convidado também, segue lá o Silvano no Instagram. Ele tem um perfil que vai enriquecer demais a vida de vocês e em breve ele tem novidades aí. Ele também vai ter um canal no YouTube e a gente espera que todos vocês também se façam presentes lá no canal deles. Obrigado por tudo e tamo junto. Tchau! Valeu, pessoal!